Mas eu preciso ir rapidamente, fica aqui no 360. O FBI prendeu um jovem suspeito de vazar documentos da defesa americana, incluindo informações sobre a guerra da Ucrânia. Dados foram jogados na rede, abriram uma crise diplomática gigante e levaram a Ucrânia a mudar seus planos militares para enfrentar a Rússia. Essa prisão está acontecendo agora. A gente tem ao vivo Mariana Jangiacomo e imagens desse rapaz que me pareceu um jovem, me pareceu uma pessoa bem jovem. O que a gente já sabe desse cidadão, Mariana? Isso, Dani, é jovem mesmo, é um homem de 21 anos de idade, o nome dele Jack Teixeira, então preso agora pelo FBI pela suspeita de ter vazado esses documentos. Sabe onde, Dani? Numa plataforma que é muito popular entre os gamers, entre o pessoal que joga online, que se chama Discord. Foi lá que esses documentos apareceram pela primeira vez, centenas de documentos do Pentágono, alguns deles no nível máximo de confidencialidade, então documentos ultra secretos que vazaram e trouxeram aí consequências gigantes. Na verdade, o governo americano ainda está analisando quais os impactos do vazamento desses documentos. O que a gente já sabe é que havia entre esses documentos informações secretíssimas sobre as estratégias de guerra da Rússia e da Ucrânia. Isso fez, como você bem disse, Dani, o governo ucraniano mudar as estratégias de guerra, porque, claro, né, imagina a Rússia tendo acesso a esses planos de guerra. Isso não poderia acontecer, isso prejudica muito as estratégias. Então, isso fez com que o governo americano mudasse a estratégia ali. Isso trouxe uma crise também de confiança dos outros países com os Estados Unidos, porque mostrou até mesmo o governo americano espiando países aliados, conversas com a Coreia do Sul sobre a possibilidade de fornecer armas para a Ucrânia, também informações sobre Israel. Então, assim, informações que o governo americano protege, ou pelo menos em tese, né, protege de forma muito alta, com uma grande proteção, documentos considerados ultra secretos, mas que foram vazados aí num fórum por um jovem de 21 anos, num fórum online, numa plataforma que quem joga online costuma acessar muito para conversar ali sobre os jogos, sobre vários outros assuntos, e aí de repente esses documentos foram parar lá. O Pentágono está tratando esse caso como um caso criminal. O governo americano estava buscando praticamente desesperadamente, dá para a gente dizer isso, nos últimos dias, o responsável por esses vazamentos, porque realmente, como eu falei agora há pouco, traz consequências sérias, consequências graves. Isso pode afetar a guerra, isso pode gerar crises diplomáticas de confiança entre os Estados Unidos e países aliados. Então, por isso, o governo americano fazia uma busca muito intensa por essa pessoa e chegou a esse nome, a esse jovem de Massachusetts que está sendo preso agora. Ele deve ir à justiça, então a gente ainda não sabe quais serão as acusações contra ele, mas terá ali sim acusações formais contra ele, já que o Pentágono está tratando esse caso como um crime, Dani. Então, um episódio importante aí dessa história toda, agora a prisão desse rapaz. Mari, e isso conversa tanto com, infelizmente, o que a gente está vendo aqui no Brasil, esse descontrole de rede social, essa vontade de gente muito nova de achar que a internet é terra de ninguém e, assim, não medem as consequências nem por meio segundo. Mari, eu tenho a imagem ao vivo dele sendo levado, a gente está com o helicóptero da CNN, está aí, ó. Este é o carro, você viu ele sendo preso? Tira a nossa tarja rapidinho. Você está acompanhando agora a prisão de um jovem de 21 anos. Ó, aí abriu para você poder manter, siga esse carro, pronto, agora o câmera conseguiu, perfeito, obrigada, Edu Petreri. Este carro está levando esse jovem, 21 anos, ele acessou documentos ultra secretos do Pentágono, cara, parece coisa de filme, jogou numa rede de gamer, o tal do Discord, que é um grupo, eles ficam jogando online e se falando o tempo inteiro, e ele jogou os planos da Ucrânia para combater a Rússia nessa bagaça aí, expondo os Estados Unidos a uma crise diplomática imensa, a vida de quem está combatendo a guerra, né? Há um risco ainda maior de cerco e de morte e, claro, há outros segredos dos americanos expostos, além de desmoralizante, né, para a diplomacia internacional. 21 anos, posso apostar, obrigada, Mari, numa punição brutal. Tô certa ou tô errada, Lorival Santana? Guarda Nacional Aérea em Massachusetts. Então, ele assinou, né, termos de confidencialidade para ter acesso a esses
a esses documentos. E ele usou, então, um celular, o que não poderia ter usado. São áreas em que não se pode entrar com nenhum tipo de equipamento, de gravação ou de fotografia ou filmagem. De alguma forma ele conseguiu fazer isso, entrar e sair. Ele fotografou, até onde a gente sabe, 27 slides de PowerPoints, nos quais são então ali passadas para o alto comando da defesa dos Estados Unidos informações sobre diversas questões. Em primeiro lugar, a Ucrânia, como vocês estavam falando. Ele mostrou, esses slides mostram que está acabando a munição da defesa aérea e antiaérea ucraniana e também os HIMARS, os foguetes que são de uso de solo, terra-terra, e que no contexto em que a Ucrânia estava preparando uma contraofensiva. Então, também mostrou que, apesar das relutâncias do governo sul-coreano, eles aparentemente haviam concordado em enviar 300 mil unidades de artilharia para a Ucrânia, de 155 milímetros. Também mostra que eles têm uma forte capacidade de interceptar as comunicações dos militares russos. Há muita informação também nessa área. Interceptação de comunicação do secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, que afinal fica em Nova York, em solo americano. E extremamente comprometedor, principalmente porque os aliados terão dificuldade de compartilhar informações com os Estados Unidos diante dessa vulnerabilidade. Afinal, não é o primeiro caso, houve os Pentagon Papers nos anos 70 relativos ao Vietnã, houve a soldado Manning, que também compartilhou com o Wikileaks informações sobre a guerra no Iraque e no Afeganistão, houve o Edward Snowden, mas essas são mais graves pelo seguinte, são mais comprometedoras porque são muito atuais. Aquelas informações às quais eu me referi, do Edward Snowden e da soldado Manning, eram informações mais antigas. Essas são quase em tempo reais, informações de um mês e meio atrás. Ô Lori, e tem uma coisa que eu acho que precisa chamar as pessoas para a responsabilidade desse tipo de ação. Expôs a vida de quem está na guerra há mais de um ano, sendo massacrado ou lutando para não ser massacrado por um adversário que escolheu fazer a briga por se julgar muito superior e que tem vantagem numérica, tem vantagem bélica, tem vantagem inclusive nuclear. Aí você pega isso e joga na rede social. É inacreditável, assim, como as pessoas perderam qualquer conexão com a realidade. Por que eu falei que isso dialoga, em última instância, com o que está acontecendo aqui no Brasil? 2 adolescentes acabaram de ser apreendidos no Rio de Janeiro. Não sei se você já estava com a gente. Aqui, aliás, eu tenho um pedido de desculpa para te fazer já. Acabaram de ser apreendidos no Rio de Janeiro porque estavam usando perfil falso para ameaçar a escola. Tipo, o que está acontecendo com a cabeça das pessoas? A ideia de que internet é terra de ninguém, tudo que você fizer lá é válido e é maravilhoso, e ela cria, estamentos próprios. A pessoa não sei o que faz na vida real, mas na internet, no grupo do Discord, olha que coisa horrível, né? A pessoa está bombando. Isso cria uma série de estímulos para esse desvio, para usar uma palavra mínima, que eu queria que você comentasse um pouco o quanto a Ucrânia, depois de ter descoberto isso, teve de mexer, alterar seus planos, porque viu sua estratégia ali com um de seus aliados mais imprescindíveis afetada, exposta. Um dos documentos mostra exatamente qual é a divisão do exército ucraniano que está mais debilitada em termos de falta de munição. Então, isso abre completamente para a Rússia um flanco de onde ela pode atacar de forma mais impune, sem ter uma reação do inimigo. Então, por isso, a Ucrânia, que já está numa situação bastante difícil, teve ali de tentar, de alguma maneira, reorganizar a sua teoria de combate, o seu espaço no teatro de operações para diminuir essa vulnerabilidade. Esse rapaz, ele compartilhou esse
esses documentos num grupo de 25 gamers que foi formado em 2019, antes da pandemia, que com a pandemia se tornou um grupo muito coeso. Então, eles nunca se encontraram, aparentemente, mas se sentem muito amigos, muito próximos. E ele quis mostrar para esses amigos que ele, sim, tem acesso à informação confidencial de alto valor. E foi uma forma dele de se vangloriar diante daqueles amigos. E aí, naturalmente, entre esses 25, houve pessoas, ou bastaria uma pessoa que quis transformar isso em algo mais público, jogando no espaço aberto dessa plataforma Discord. E agora é importante dizer também que aparentemente não, é praticamente certo, há sinais de adulteração de alguns dos documentos. Aparentemente, talvez, essa é uma hipótese, pela própria inteligência russa ou por algum operador russo que diminuiu os ativos militares, reduziu o número de forças ucranianas e aumentou os das russas. Há uma alteração nos documentos para manipular isso, porque aí depois caiu no Telegram, né, e foi espalhado pela propaganda russa, Daniela. Meu querido, é que ontem a gente fez você chegar cedo aqui e no fim, ao cabo, o Igor Peixoto não vai poder fazer pessoalmente, mas eu estou fazendo por ele, viu, Igor? Você me deve mais uma. Doutor Igor se enrascou e deixamos Lourival Santana, o meu decano, esperando. Não acontecerá novamente, decano. Eu me responsabilizarei pessoalmente a partir de agora por isso. Vocês têm muito crédito comigo, não se preocupem. Obrigada, querido.